7º mandamento. Olha o título aí para nós aí. Vamos, o que diz o título na folhinha do seu estudo? Honrem para serem o quê? Honrados. Olha que importante. Hoje nós vamos aprender sobre isso, sobre honrar o nosso familiar, o nosso cônjuge, abençoar. A Bíblia até tem um mandamento sobre isso, que diz que temos que honrar o pai e a mãe. E há uma importância sobre isso, tá? Pega a sua caneta para você anotar aquilo que é importante. Vamos juntos? Na época do profeta Malaquias, ali no início do nosso texto, os homens haviam deixado a aliança que os antepassados fizeram com Deus, distorcendo a palavra dele, questionando por que o Senhor não recebia as suas ofertas. E a resposta de Deus, como é que ela foi? Clara. Vamos ler o Malaquias 2, do versículo 14 ao 16, que diz assim: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da onde? Da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira, e a mulher da onde, queridos? Da tua aliança. Então, o que o profeta está cobrando aqui o povo de Israel e conversando com eles nesse texto que estamos lendo aqui? Estava acontecendo que o povo não estava levando muito a sério o que Deus criou, que é o casamento. Isso para Deus era muito importante. Então, o que acontecia? Eles casavam ali com uma mulher, casavam com ela, passavam um tempo. Essa mulher está fazendo isso, aquilo, eu não gostei de tal coisa. Separava. Aí casava com a outra. Essa aqui não lava a louça. O que fazia? Separava. Aí casa com a outra. Essa aqui não lava roupa. O que ele faz? Separa. E eles começaram a levar o casamento e a aliança da família de qualquer forma, de qualquer jeito. E Deus estava dizendo, não aceito isso. Continue. E não fez ele somente um. Deus está dizendo, o casal precisa. Ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Porque Deus buscava uma descendência para ele. Portanto, guardai-vos em vosso espírito. E agora olha o que a Bíblia diz: e ninguém seja infiel. Aqui Deus está falando realmente de traição, de adultério, que não deve acontecer isso na nossa aliança. Para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz. O que ele diz? Todo mundo leia. Ele odeia o repúdio. Dependendo da sua tradução, vai falar de divórcio. Ô pastor, então, eu não posso me divorciar? Calma. Deus está falando com o povo que eles estavam se divorciando, se separando por qualquer motivo. Você já deve ter lido, Jesus diz que o que pode separar um casal é o adultério. Quem já leu isso na Bíblia? Jesus fala em Mateus capítulo 19. Aí o apóstolo Paulo traz algumas exceções em 1 Coríntios capítulo 7. Só que eles estavam banalizando qualquer coisa. Agora continue comigo. Aí foi infiel. Porque o Senhor Deus de Israel diz, odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com o que, pessoal? Com a roupa. Ou seja, Deus está dizendo, eles eram uma coisa no templo, só que dentro de casa eles eram o quê? Outra coisa. Deus está dizendo, eu estou vendo a violência, estou vendo a briga dentro de casa, estou vendo a confusão, estou vendo um ficar de cara com o outro, um de mal com o outro, um gritar com o outro, os pais, o cônjuge entre si. Então Deus está dizendo, eles estavam encobrindo a violência. E o que eles pensavam? Que era só chegar no templo, vou oferecer um sacrifício, um carneiro, cortar o pescoço, derramar o sangue aqui no altar, está tudo bem. Deus está dizendo não. Que Deus via que às vezes dentro da igreja eles tinham um comportamento e dentro de casa eles tinham o quê? E tem muita gente assim, que às vezes a pessoa na igreja é uma coisa, mas em casa com a família é o quê? É outra pessoa. E nós não podemos ser assim, que às vezes você chega e diz, o irmão, a irmã, que pessoa abençoada, o fulaninha, que benção essa pessoa. Aí o familiar olha e diz, benção aqui. É que tu não conhece a pessoa onde? Em casa, não sabe como é que ela faz. Às vezes a pessoa tem paciência com todo mundo na rua, mas não tem paciência com as pessoas que estão onde? Em casa. E esse é o grande cuidado, é o que nós vamos começar a meditar. Vamos terminar o versículo que diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais o quê, queridos? Desleais. Agora vamos começar o estudo aqui, a leitura da explicação. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, Quando desonramos, quem nós desonramos? O nosso? Irmão, é muito importante a gente aprender a honrar o cônjuge, não desonrar. E é isso que o inimigo quer. Quem é o cônjuge? O casal. O casal, irmão, é o núcleo e é a essência de toda a família. É um homem e uma mulher que se unem. Essa é a essência da família. E o que o diabo quer? O diabo quer dividir a família. O diabo quer trazer a separação ou a desunião entre o casal.
Mesmo que o casal não se separe e continue junto, o inimigo quer que o casal viva uma vida de desentendimento. Por quê, pastor? Porque isso não prejudica só a vida do casal, que se desentende ou que se divorcia, que vai viver uma outra vida. Então o inimigo vai sempre atacar a essência da família, o núcleo da família, que é o homem e a mulher. O mundo lá fora quer mudar isso. O mundo lá fora já está dizendo e fazendo uma reforma no nosso Código Civil para dizer que a família não é só um homem e uma mulher. Querem mudar 3 homens, 4 homens, 5 mulheres, querem mudar tudo. Mas nós não nos guiamos apenas pela lei dos homens, nós somos guiados pela palavra de quem? De Deus. Eu e você obedecemos a palavra de Deus está lá. Ô pastor, mas então eu não vou receber o homossexual na igreja, a pessoa que tem isso. Não, vamos receber a pessoa que tem um problema. Mas quando ela vier, o que nós vamos pregar para essa pessoa? A verdade. Que a palavra de Deus diz isso, aquilo. E se essa pessoa não houver a mudança, transformação, ela não vai entrar no céu. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Uma coisa é você respeitar a pessoa, outra coisa é você concordar com ela. Respeito, a gente vai respeitar todo mundo. Agora, concordar, eu não concordo, mas eu vou ter o respeito, educação pela pessoa, tratar a pessoa bem, recebê-la com amor. Então o diabo ele vai atacar o núcleo da família, que é o quê? O homem e a mulher. O que o inimigo quer, meu irmão, minha irmã? Preste atenção em mim. Ele quer ver você dividido. Ele não quer ver você unido com seu cônjuge. Ele não quer ver o marido e a esposa bem. Porque quando vocês não estão bem, isso prejudica os filhos. Você imagina o jovem, a jovem que cresce no lar onde o pai e a mãe vivem brigando, e mal, um xinga o outro, briga na frente dos filhos e não sei o quê, não sei o quê. E às vezes aquele lar pior ainda, que um bebe e ainda bate e agride o outro. É uma confusão. Você até cresceu numa família, só que você vai levar princípios errados para dentro da sua casa. E tem muitos jovens que se você chegar neles e falar assim, você pretende casar? Ele vai dizer, eu não. Se é para ser igual ao meu pai e a minha mãe, eu não quero. E tem gente que você fala, fulano, por que você não casa? A pessoa diz, eu estou bem assim, casar estraga. Quem é que já ouviu falar disso? Quer dizer, a pessoa diz, casar estraga. Ou pior ainda, o diabo consegue levar o casal ao divórcio. E daí aquela criança, aquele jovem, aquela jovem, crescem com cada um num canto. 15 dias na casa de um, na casa do outro, recebe afeto de um, de outro não recebe tanto afeto, porque o outro já formou uma nova família. E mesmo que queira, às vezes não dar todo aquele afeto que deveria. Isso atrapalha o desenvolvimento. O jovem pode ficar um adulto, olhar para você e dizer assim, eu cresci só criado pela minha mãe, meu pai não fez falta. Irmão, a gente pode falar isso. E às vezes a gente fala isso até como uma proteção, mas faz falta. Tanto um como o outro. Sempre vai fazer falta. Amém? E mesmo que os seus pais não tenham se divorciado, você tenha crescido dentro de casa com eles. Se eles eram ausentes, eles sempre vão fazer falta. Porque ninguém substitui essa figura do pai e da mãe. Só que o diabo quer destruir a família. E eu tenho que fazer o quê? Aprender a honrar, abençoar o meu cônjuge, lutar pela minha casa. Agora vamos lá, leia com o pastor. Estamos desonrando um propósito de Deus para a família, quando eu desonro o meu cônjuge, que é gerar uma descendência para quem? Para Deus. Agora continue. Algumas traduções dizem uma descendência consagrada. A intenção do Senhor é que homem e mulher, eles vivam como se fossem o quê? O casal tem que ser um time. O casal tem que estar unido. O casal tem que andar em sincronia dentro de casa. Eles têm que ser um time. Não pode existir um faz uma coisa, o outro não sabe. Um tem uns negócios, o outro não sabe. Tem uma coisa aqui, o outro não fica sabendo daquela coisa. O casal tem que estar unido. O casal deveria estar unido. Não deveria haver segredos, divisão, discórdia. Unido, ter propósitos juntos, objetivos juntos. É para isso que casaram. Os dois deveriam ser amigos. Esse é o propósito de Deus, ser um só. Os cônjuges. Agora continue comigo. Em concordância eles deveriam estar. Isso é muito importante para a educação do filho. Porque é muito ruim quando um diz sim e o outro diz o quê? Para os filhos. Isso forma uma confusão. O filho vai ficar a favor de um e o filho vai ficar contra quem? E isso vai dar problema no casal. Agora continue. Em concordância e unidade para que assim os filhos compreendam. Olha só o exemplo que os pais deveriam dar. Compreendam o que significa o quê, queridos? Compromisso, fidelidade e assim sejam encorajados a comprometer-se também com Deus e com seus futuros cônjuges.
porque é tão bom quando você cresce num lar onde o pai é o exemplo, a mãe é o exemplo, você vê os seus pais se tratando bem, se dando bem, sendo companheiros, um cuidando de quem? Do outro, o casal feliz, andando junto, um respeitando o outro. Você cresce, você já tem uma referência. Eu quero ser igual ao meu pai, quero encontrar uma esposa que seja como a minha mãe foi para o meu pai. Você tem uma referência dentro de casa. E é isso que Deus deseja através da nossa vida. Vamos lá. Manter a lealdade. O casal tem que ser leal um ao outro. Em obediência à palavra de Deus. Não é porque o seu cônjuge é bom, é porque eu vou obedecer a palavra. Nos torna próximos de Deus e faz com que as nossas ofertas sejam aceitas por quem, pessoal? Às vezes a pessoa, pastor, por que Deus não me ouve, Deus não me atende? Marca aí no seu texto aí que não está no estudo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vamos ler esse texto. Em casa você pode ler um pouco mais. 1 Pedro capítulo 3, anote com a caneta aí para você ler depois. Coloca para nós aí, maestro. Obrigado. Olha o que diz: igualmente vós, maridos. O que a Bíblia diz? Coabitai com a sua esposa com entendimento, ou seja, o casal tem que se acertar. Acertar os pontos, um é diferente do outro, mas agora é hora de vocês se unirem por um propósito, por um objetivo, a gente abrir mão de alguma coisa, porque o casamento é esse, irmão. Não é a gente, só o outro dar o braço a torcer. Os dois perdem para que os dois possam ganhar. A gente tem que saber sentar, ouvir, não é verdade, vão melhorar aqui e lá. Eu vou ser o que a Bíblia manda eu ser. Quando eu sou o que a Bíblia diz que eu devo ser no meu papel, o casamento começa a funcionar. O problema é quando a gente sai daquilo que a palavra mandou a gente fazer. Então eles têm que coabitar com entendimento, se dando bem, o que mais? Dando honra à mulher. O marido precisa fazer isso, a mulher ao marido. Como vaso mais fraco. Ou seja, o esposo tem que aprender a cuidar da esposa e saber que tem coisas que não vão atingir ele, mas que vão atingir quem? Ela. Por quê? Porque a mulher é o vaso fraco. Não é que ela é o fraco, perdão. O vaso frágil. Me desculpa. E por que ela é o vaso frágil? Porque o emocional dela é diferente. A forma de agir diante dos problemas é diferente. Mas às vezes o marido não cuida da esposa. Eles moram no 3º andar, não tem nem elevador. Ele diz para ela, vai lá buscar o gás para nós. Aí ela tem que pegar o botijão e subir 3 andares, irmão. Esse não é o trabalho dela. Ela tem que trocar a lâmpada, subir na escada, porque senão ninguém troca. Esse não é o trabalho dela. E às vezes a esposa tem que fazer tudo. Não é o trabalho dela. A Bíblia está dizendo que ela é o vaso o quê? Frágil. E como é que o marido tem que coabitar com ela? Aí diz, vendo que ela é o vaso fraco, ou mais frágil, como sendo vós os co-herdeiros da graça, ou seja, juntos nós vamos para o céu. O final que eu queria chegar, para que não sejam impedidas as vossas, você tem que estar bem com a sua família. Porque quando eu não estou bem, eu estou tratando mal a esposa, tratando mal o marido, tratando mal os filhos, eu estou em pecado. Eu estou errado de tratar mal a minha família, de desonrar a família que Deus me deu. E se eu estiver errado em pecado, Deus não ouve pecadores. Então significa que Deus não vai ouvir o quê? A minha oração. Deus não ouve pecadores. Se eu estou errado, estou brigando em casa, xingando todo mundo, eu estou que nem os judeus que nós lemos em Malaquias. Aí vem no templo, Senhor, eu vim aqui oferecer um sacrifício. Só que Deus disse, eu não quero só o seu sacrifício. Também Deus quer o nosso bom testemunho aonde? Em casa. O casal se acertando, se dando bem, conversando um com o outro. É isso que a gente tem que abrindo mão, vendo aonde a gente pode ceder para que o casamento funcione. Qual é o grande segredo? É o perdão e você também saber abrir mão, ceder. Agora vamos lá, segue em frente comigo aqui. Então, a grande pergunta aqui que eu faço para nós: estamos honrando o nosso cônjuge e honrando quem, pessoal? A nossa família? Eu estou honrando meu cônjuge? Estou honrando a minha família? Essa é uma pergunta que eu preciso me fazer. Por que, pastor? Pega uma caneta, anota aí que não está escrito. Há uma diferença entre honra e obediência. Escreva aí a diferença que eu vou falar para você agora através de exemplos que eu vou te dar. Há uma grande diferença entre honra e obediência. É muito diferente, as duas coisas são diferentes. Primeiro ponto, qual é a diferença entre honra e obediência? Deixa eu te dar um exemplo claro, para que você entenda e veja como é muito grande a diferença. Obediência é quando alguém manda você fazer. E você faz o que te mandaram. Você obedeceu. Honra. Ninguém me mandou. Mas eu percebo que aquilo deve ser feito. E eu faço porque eu quero ajudar. Eu faço porque eu quero colaborar. Eu faço porque eu amo, eu quero servir. Ninguém manda você fazer. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a esposa, ela vai fazer aniversário na sexta-feira. Aí ela chega lá na segunda do marido. E ela tem que falar para ele, amor, sexta-feira é o meu aniversário. Eu gostaria de ganhar tal coisa. Aí chega a sexta,
o cara já pegou a dica, ele vai lá e compra tal coisa, chega para ela, amor, um presente. Ela vai receber, mas não é todo aquele prazer. Porque se ela não falasse, ela não ganharia nada. Ele foi obediente. Mas se ela não falasse, ele não ganharia nada. Ela até fica alegre, tá, tudo bem, ele me deu. Mas fica aquela tristeza lá no fundo. Por quê? Você não está honrando o seu cônjuge. O que é honrar? Seu aniversário da sua esposa é sexta, ninguém sabe de nada. Mas você foi lá e comprou uma coisa que você sabe que a pessoa gosta. E você vai lá e faz uma surpresa. A pessoa não pediu, a pessoa não falou nada para você, mas você vai lá e faz uma surpresa, comprou, você chega, amor, olha o presente. Nossa, ela vai receber com uma alegria, irmão. Com uma alegria, por quê? Porque isso é honrar. Isso não é ser obediente. A esposa às vezes chega e diz, o sábado está chegando. Bem que a gente podia em algum lugar, ou seja, a mulher tem que pedir, dar dica. Isso vai cansando com o tempo. Aí o cara pensa, é verdade, vamos sair sábado, onde nós vamos? Aí ele pensa num lugar e leva a família. A família vai, mas não é aquela alegria. Por quê? Porque não houve honra. Quando é que é honra? O marido chega já na quinta e avisa, sábado se prepara as crianças, é surpresa. Nem vou dizer onde nós vamos, mas nós vamos sair em algum lugar. Ou seja, está todo mundo feliz porque ela não teve que falar. Você entendeu o que é obediência e honra? Quem está entendendo, diga amém. Obediência é quando alguém tem que mandar. Alguém tem que te dar sugestão do que você tem que fazer. Honra, ninguém fala nada, você vai lá e faz. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu honro meu pai e minha mãe. É verdade, será? Se o pai tem que dizer, lava a louça, aí o filho vai lá e lava. Arruma a cama, o filho vai lá e arruma. Esse filho não honra o pai e a mãe. Ele obedece, porque você manda. Só que é chato você ter que ficar mandando toda hora. Chega uma hora que tu cansa de toda hora tu tem que mandar, tu tem que falar, senão ninguém faz. Você cansa de ter que ficar mandando. A pessoa é obediente, tudo bem, mas você tem que estar sempre mandando, empurrando a pessoa, senão ela não faz nada. Qual é o filho que honra o pai e a mãe? Está ali a louça, você não mandou. Ele lava, seca, guarda, juntou o lixo, arrumou a cama, já estudou. Você olha, irmão, com esse filho você fica alegre, porque você não precisa mandar nada. A pessoa vai lá e faz, ou seja, ela está honrando. Então a gente tem que aprender a viver essa vida de honra. Sem as pessoas nos pedirem ou mandarem, nós vamos lá e fazemos. Por quê? Porque eu quero servir. Isso é honrar. Honre a sua família, honre a sua casa. Continue comigo aqui. Vamos lá. Aí eu coloquei um pouco aqui também. Honrar é o quê, pessoal? É enobrecer. Fazer o quê? Respeitar. É prezar, é estimar. É tratar o outro com a dignidade que nós esperamos o quê? Então faça sem as pessoas mandarem. Honre a sua família. Amém? Honre a sua casa, ninguém vai precisar falar, você vai lá e faz, sem ninguém pedir para você. Esse é o filho, que se alguém perguntar como é que é o seu filho, pá, nossa, eu não preciso nem pedir, está lá. Aí você diz, faz a janta, aí a pessoa vai lá e faz. Mas o melhor é você chegar e a pessoa já está, isso alegra o coração. Então a gente tem que aprender a dar um passo além. Viver uma vida de honrar. Agora continue comigo. A Bíblia nos ensina a honrar a quem, pessoal? O cônjuge, o marido da esposa. E também nossos pais. Dentro dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento acompanhado de promessa é esse aqui, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aonde? Na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Quando tratamos bem nossos pais, com respeito e estima, garantimos não apenas longevidade, mas também uma vida bem-sucedida, como completa o autor da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 3. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre o que, queridos? Então, quando você faz isso, quem é que tem mais de 70 anos aqui? Deixa eu ver. Algumas pessoas hoje. Alguém tem mais de 80 aqui nesse culto? Alguns. Acho que 2 pessoas mais de 80, amém? Você passou dos 90 que você honrou teu pai e tua mãe. Chegou no 100, você era muito obediente. Amém? Pastor, cheguei no 100, então você honrou bastante. É a promessa de ter longevidade, não apenas longevidade, mas é a promessa de você ser bem-sucedido no que você faz. Quando você honra o seu pai e a sua mãe. Honra não é fazer o que me pedem, é fazer antes de pedir. E se me pedirem, eu não vou fazer só o que me pediram. Eu sempre vou fazer mais. Isso significa honrar. Eu fiz mais do que me pediram. Mandou lavar a louça, eu lavei, eu fiz isso. Às vezes a esposa, ela honra o marido. Como, pastor? Ela já fez uma janta maravilhosa que ele gosta, de surpresa.
Olha, já fica feliz. Quem é que não gosta de comer uma comidinha boa? Além disso, acabou tem uma sobremesa. Nossa, que felicidade da família. Todo mundo fica feliz, irmão. Ninguém pediu. A pessoa foi lá e fez mais. Agora continue comigo, vamos lá. A palavra não nos manda honrar o pai e a mãe que foram bons para nós. Ela não fala sobre como eles foram, mas nos manda honrar independente do que nos fizeram. Eu não sei como você viveu, como foram seus pais, como que era a sua família. Talvez você pode ter tido um pai e uma mãe que não foram tão bons assim. E talvez uma vida que não foi tão fácil. Pastor, o que eu faço? Primeiro, você vai ter que buscar em Deus e perdoar sua família. Porque o perdão liberta você, para que você viva uma vida melhor. Independente de quem foi o seu pai e sua mãe. 2, depois de perdoar, eu preciso honrar. Pastor, mas eles não merecem. Eu não sei o que eles são, não sei o que eles fizeram. Mas o que eu tenho dito para você é que a Bíblia diz que nós vencemos o mal com o bem. E quando você faz o bem para a pessoa que está te fazendo mal, o próprio Deus começa a tocar o coração dessa pessoa e pesar a consciência e fazê-la se sentir mal. Porque ela começa a perceber que ela está te entregando o mal, mas você está devolvendo para ela o quê? Ela dentro de si começa a se sentir horrível. Porque o Espírito Santo vai tocando essa pessoa se sentindo mal, ela começa, puxa, eu sou ruim, olha, eu faço isso para essa pessoa, olha o que ela fez. Ou seja, o amor, o bem, vai constrangendo essa pessoa. Então a Bíblia não diz, trate bem o teu pai e a tua mãe que foram bons para ti. Não, a Bíblia diz, honra o teu pai. A Bíblia não diz como que eles foram. Nem todo mundo teve um pai e uma mãe tão bom assim. Que bom que se a maioria que teve, glória a Deus. Mas mesmo que eles não tenham sido, a Bíblia diz, honre, faça alguma coisa, abençoe eles. Agora continue comigo, vamos lá? Aí diz aqui o nosso texto, vamos continuar estudando. Um belo exemplo de honra aos pais nos deu o profeta Eliseu, que mesmo tendo sido escolhido para um importante ministério, ele não se esqueceu de honrar aqueles que até ali foram instrumentos de Deus para lhe conferir a vida, subsistência e os ensinamentos. Então, deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque o que te tenho eu feito? 1 Reis 19, 20. Agora vamos lá, preste atenção nessa frase. A honra não está condicionada às atitudes de quem? Ah, não, eu não vou honrar o fulano porque ele não merece, o Beltrano. Para, você vai perder a bênção. Preste atenção. A honra não está condicionada à atitude do outro, ou seja, não importa quem é o outro. Eu vou fazer porque a palavra diz e eu vou colher. Porque quem pratica princípios vai colher bênçãos de Deus. Deixa eu falar com você de Lucas 10, 17. Anote na folha, não está escrito aí. Lucas 10, capítulo 10, verso 17. Anote na sua folha para você ler em casa até o versículo 20. O Senhor Jesus, ele manda 70 discípulos pregarem o evangelho de casa em casa, de pessoa em pessoa, de 2 em 2. No meio dos 70 estava o Judas Iscariotes. Quem é que já ouviu falar do Judas Iscariotes? Quem é o Judas, pastor? O discípulo que João diz que pegou o dinheiro do alfoge, que vendeu Jesus por 30 moedas, que deixou o diabo entrar no coração dele. Então você já sabe, estava meio distante da presença do Senhor. Como que o Judas volta no meio dos 70 e ele expulsa demônios e cura enfermos? Até ele está impressionado e chega feliz falando, mestre, eu expulsei demônios. E no versículo 17 ele diz que voltando os 70 com alegria, eles falam para Jesus, Senhor, pelo teu nome até os espíritos se nos sujeitam. Aí no versículo 18 Jesus diz, eu via Satanás como um raio cair do céu. O versículo 19 ele diz, eis que eu vos dou poder e autoridade de pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Aí no 20 ele diz, não se alegre porque se vos sujeita os espíritos, mas se o vosso nome está escrito aonde? Para quem que ele está falando isso? Para o Judas. Porque o Judas voltou feliz que umas pessoas foram curadas, o coração dele, e foram libertas. Ô pastor, mas como que é possível? Presta atenção, estou pregando para você sobre honrar. Quando o Judas batia na porta da casa das pessoas, ele ia lá e batia. Ele bateu na porta, a pessoa vinha. Quando a pessoa abria a porta, ela não abria assim. Ah, o ladrão, vamos fechar essa porta. Ninguém abria assim. Quando eles abriam a porta, eles abriam e olhavam. Nossa, o Judas na minha casa. O dos 12 que anda ao lado de Jesus. Entra, pode entrar. Preparava a mesa, botava uma almofada. Serve a melhor comida, vamos servir. Chama toda a família, vamos sentar aqui e ouvir o que ele tem para dizer. Eles recebiam Judas com quê? Com honra. Respeitavam a unção que tinha na vida dele. Eles não olhavam para o que ele fazia, mas para quem ele representava.
Então, por que eles recebiam com honra? Quando ele colocava a mão, o que eles eram? Curados. Eles eram libertos, eles eram abençoados. Por quê? Nunca esqueça que eu vou te dizer. Diga com o pastor, diga a unção que eu respeito. É a unção que me abençoa. Eles respeitavam, honravam o Judas e por isso eles eram o quê? Abençoados. Eles se colocavam debaixo da cobertura espiritual e aquela unção cobria e abençoava a vida deles, porque eles praticavam o princípio que eu estou te ensinando. Honre a sua família, honre a sua casa, você vai ser abençoado. Então eles não eram abençoados pela santidade do Judas, porque Jesus diz, Judas, não te preocupa se tu expulsou, tu tem que se preocupar se teu nome está onde? No livro da vida. Agora continue comigo aqui, essas últimas frases para nós encerrarmos. Mas a posição que essa pessoa ocupa onde? Na nossa vida, ou seja, o respeito que eu tenho por ela. Não importa se consideramos o outro um bom cônjuge, ou pai, não importa se ele foi um bom pai, ou uma boa mãe. Importa obedecer à ordenança e honrar, ainda que eles não tenham agido da maneira como esperávamos que agissem. Importa cumprir o propósito de Deus para a família, e assim colher a fidelidade dele para com a nossa casa, transformando e salvando os nossos. Olha o Romanos 12:10 que eu botei para nós. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos, honrando a nossa família. Vamos terminar. Quando honrarmos, seremos honrados por Deus. Então, podemos melhorar o nosso tratamento para com a nossa família. A Bíblia já nos ensinou que devemos vencer o mal com o quê, queridos? Com o bem. Quem entendeu, diga amém. Então fique de pé, nós vamos fazer uma oração juntos agora. Olá para você que está agora aí no meu canal, olha, é um prazer ter você, eu sou o pastor Luiz Vargas, você está aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você puder, curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Manda para 5 amigos, para pessoas que precisam ouvir essa mensagem e serem abençoadas também.